Olá, esse é o Conexão. Por ano, mais de 1 milhão de pessoas morrem no trânsito em todo o mundo. O alerta é da Organização Mundial de Saúde. São vidas perdidas, famílias destruídas, histórias que terminam de maneira trágica. As causas por trás dos acidentes são variadas, mas em muitos casos, infelizmente, a imprudência está presente, seja no excesso de velocidade, seja na embriaguez. Nessa edição, a gente reforça a campanha do Maio Amarelo. Esse mês, governos, sociedades, instituições se unem para lembrar que com o trânsito é preciso sempre ter responsabilidade. Aqui no estúdio comigo está o Egas Caparelli, que é presidente da Associação Brasileira de Medicina de Trânsito, no Rio de Janeiro, e o Paulo Pegas, que é professor de Engenharia do IBMEC Rio de Janeiro. Muito obrigado pela participação dos dois aqui no Conexão. É o tipo de pauta que entra ano, sai ano, a gente sempre tem que falar, porque infelizmente os dados estão aí, as estatísticas estão aí, né? E esse relatório da OMS que mostra e evidencia mais de 1 milhão e 300 mil mortes por ano é realmente uma coisa impressionante, né? E a gente está falando de situações que, em grande medida, podem ser evitadas, né? Exato. Na verdade, os acidentes de trânsito, eles, na sua imensa maioria, são evitáveis. A grande maioria deles é causado por fatores humanos. Então, é claro que existe uma limitação da capacidade humana de conduzir, a capacidade cognitiva. Erros são coisas que nós cometemos no nosso dia a dia. Quem nunca apertou uma tecla de telefone errado, alguma coisa errada, são erros que acontecem. Isso na condução veicular pode causar acidentes dramáticos, né? Então, isso sem dúvida, são coisas a serem... Agora, a gente tem aqueles outro tipo de erros, são aqueles que são cometidos quando a gente faz uma violação das normas. Pois é, existem situações e situações nisso, né? Exato. Agora, um outro dado que chama atenção também é que a gente falou aqui mais de 1 milhão e 300 mil mortes, mas a gente não está considerando aí todas aquelas outras pessoas que passam por um acidente, sobrevivem, mas ficam, né, Paulo, numa situação também com sequelas, enfim. O que é oportuno a gente começar a perceber é que qualquer grande acidente, qualquer acidente com uma extensão de gravidade grande, ela é um conjunto de fatores relacionados, né? E os fatores fisiológicos, que o doutor já bem apresentou, mas eu questiono o seguinte: às vezes, se as vias fossem seguras, se os automóveis fossem seguros, se os equipamentos de proteção tivessem sido usados adequadamente, né, se o fator de segurança de trânsito tivesse rigidamente sendo estabelecido pelas autoridades, se a pavimentação tivesse correta, sinalização horizontal, vertical, se tudo isso acontecesse de uma forma 100% exata, né, ou dentro do padrão, provavelmente esse acidente não aconteceria, não na intensidade, na gravidade que ele levou a cabo, né? Por quê? Porque, na verdade, esse conjunto de fatores, apesar do fator fisiológico, né, do sintoma de embriaguez, até de uma inaptidão física parcial, que pode ser temporária ou não, está acontecendo, as sequelas desse acidente, né, elas serão diminuídas porque as vias estão apropriadas ao uso, né? Não vai ter pedestre exposto, não vai ter ciclista exposto, não vai ter motociclista imprudente. Porque a gente sabe que no Brasil não é mais ou menos como uma coisa que costuma acontecer, né? Nem toda estrada está corretamente pavimentada, a gente vive vendo buraco por aí. Eu fiz esse comentário sobre aquelas pessoas que sobrevivem a acidentes. A própria OMS, num relatório, diz que de 20 a 50 milhões de pessoas por ano ficam com sequelas. Quer dizer, é muita gente isso. Isso é quase praticamente um quarto da população do Brasil. Exatamente. Se você for olhar o número... É claro que a morte é sempre uma coisa dramática, mas é um custo, digamos assim, falando friamente, é um custo que se encerra naquilo ali. Agora, a pessoa que fica traumatizada, ela fica incapacitada, ela como imagina uma guerra na qual você tem... Nas guerras, hoje em dia, assim, a ideia é ferir o oponente para poder tirar de combate mais dois que vão ter que atender aquilo ali. A mesma coisa no trânsito. Então, as pessoas que ficam acidentadas, elas acabam
além de parar de gerar riqueza, né, elas passam a gerar prejuízo, porque deslocam outros que têm que cuidar dela, né? E é o que a gente vê nos sistemas de saúde, nos sistemas de previdência social, né? Então você tem assim um número, nas estatísticas você vai olhar algo em torno de 8 a 10, para cada óbito você tem 8 a 10 acidentados, isso que as estatísticas não computam aquelas pessoas que ficaram depois, saíram do hospital, né? Você está falando de quem foi atendido na via, quem foi para o hospital, saiu e ficou, ninguém está vendo isso, você não tem como quantificar isso de maneira precisa. Então esse é o custo que a gente tem, que é um custo que aí não está tão aparente, mas você vai ver as pessoas que ficaram com uma sequela. E pessoas numa faixa de idade também, exato, que estão ali iniciando a vida, começando, ingressando no mercado de trabalho e já entram, exato, às vezes nem entram, né? Porque dependendo da situação... São as pessoas, o acidente de trânsito é o segundo maior no mundo. Entre as mortes violentas é uma das que mais... Pois é, a própria OMS faz um alerta em relação a isso, nesse mesmo relatório que trata aí dessa questão do trânsito. É a principal causa de morte de crianças e jovens com idade de 5 a 29 anos. Isso. Quer dizer, é uma parcela da população que está sendo pega ali. E aí eu pergunto para o Paulo, isso tem a ver com orientação, com educação propriamente? Porque é justamente uma faixa aí de idade... Bernardo, o importante é perceber o seguinte, você está falando de pessoas na faixa etária de 5 a 29. Nós poderíamos atribuir que as pessoas de 18 a 29 são condutores, potencialmente, sim, condutores. Provavelmente isso seria um problema de educação ou então até de falta de rigor nos critérios de habilitação, né? Você hoje, para tirar uma habilitação de motociclista, a prova prática que você faz, ela chega a ser, de certa forma, ridícula para o grau de exigência que uma motocicleta tem para uma condução segura numa via pública, né? O fato de você fazer um 8, fazer algumas manobras ali em área fechada, em parque fechado, não te habilita a conduzir uma motocicleta no trânsito, né? Então eu acho que nessa faixa de 18 a 29, esse problema de educação seria pertinente. Mas abaixo dos 18, provavelmente essas pessoas são passageiros, ou são pedestres, ou são ciclistas, né? Eu acredito que raramente é um problema só de falta de educação de um ciclista, de um pedestre, pode acontecer. É sim, mais comum que sejam vítimas da falta de educação. Provavelmente elas são vítimas de alguém que não está cumprindo a forma correta de conduzir um veículo. Só que às vezes essas pessoas têm um grau de proteção dado até pela carroceria do veículo, né, ou até mesmo pelo porte, né, e a vítima acaba sendo a mais frágil, né? Então, eu acho que o problema é a educação, mas é um contexto de educação que é diferente. Seria a conscientização das pessoas do potencial de risco que você está conduzindo um veículo, né? E da exposição das pessoas. Grosseiramente, eu interpreto, hoje está se discutindo muito o porte de armas, né? Eu acho que, na verdade, a carteira de habilitação é um porte de armas que está se dando a pessoas que, às vezes, não tem qualificação para portar aquela arma e que está matando mais do que o tiro, né? Discute-se muito o porte de arma, a violência urbana, mas não se discute a violência do trânsito. E como a gente viu pelo relatório da OMS, é uma fonte aí de acidentes, de mortes impressionante, realmente. No Brasil é a segunda causa de morte. Sem dúvida. Bom, um fator que aumenta muito a chance de acidente é o celular. É uma distração que pode ser fatal. Stupid. Hey, do you want me to pick anything up? You know what? I'll leave Mazzonis. I don't care. Hey, all right. Love you. Love you. Mommy, I forgot my crystal bracelet. It's okay, sweetheart. It'll still be there when we get back. Everyone loves the picture I posted of you.
AT&T reminds you, it can wait. Bom, esse vídeo é de uma campanha, obviamente, mas ele impacta pela forma como ele representa o que de fato pode acontecer, né? Quer dizer, uma fração de segundo que você para ali para ver uma mensagem... A 60 por hora. É o suficiente para... Algumas dezenas de metros ali, eventualmente, que já é suficiente. Você me permite um dado, Claro, por favor, claro. Bernardo? Ano passado, segundo as ocorrências registradas pela Polícia Rodoviária Federal, 35% das mortes em rodovias federais foram por desatenção ao volante. O condutor não declarou que era o uso do celular, mas era um enquadramento de desatenção ao volante. Provavelmente o uso do celular ou GPS, que é outro fator de desatenção. São aqueles aplicativos de você usar o mapa, né? Sim. E vai consultar onde eu estou, qual é a rua que eu tenho que entrar. E essa desatenção são segundos de desvio, né? E hoje, nós estávamos até conversando com o doutor aqui antes do programa, o grau de gravidez desse problema de desatenção ao volante, ele já é quantificado num nível de equivalência à bebida alcoólica, ao sintoma de, por exemplo, de 3 doses de bebida alcoólica, o nível de desatenção que traz, ou de retardo de reação em função dessa desatenção ao volante. E foram 35% das mortes ano passado. Se nós pegarmos rigorosamente os dados da PRF, que foi alguma coisa em torno de 16 mil mortes registradas, estamos falando em alguma coisa em torno de 5 mil mortes que poderiam ter sido evitadas pelo uso do celular. Quer dizer, o cérebro realmente fica muito confuso, né? Porque você está ali numa atividade que demanda uma concentração e é uma atividade complexa, né? Você dirige um carro e ao mesmo tempo você está ali tentando mandar uma mensagem. É um caso de atenção dividida. Então, qualquer tarefa que se divide a atenção, você reduz o desempenho nas duas. E aí isso pode não ser suficiente para lidar com as situações da via. E o problema da via é que as coisas acontecem aleatoriamente, ainda mais no trânsito, no nosso trânsito, que não é um trânsito tão ordeiro. Então pode aparecer, alguém pode atravessar, enfim, um outro motorista pode mudar de pista de uma hora para outra, que não é uma coisa comum em outros países, mas no nosso país é. Então, assim, essas coisas são inesperadas. E se aqueles segundos fazem diferença. O cérebro não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E até a perda de direção, Bernardo. Você está falando ao celular, involuntariamente você perde a noção de direção. Você não mantém a linha reta. Você não mantém a velocidade. É típico, é comportamento típico de quem está falando ao celular, a perda de controle sobre a faixa da via, né? E às vezes naquela situação, em uma via de mão dupla, a colisão é certa. Você falou sobre a questão da velocidade, né? Você não conseguir manter a velocidade. O relatório que a gente se referia no início do programa da OMS, ele também dá um parâmetro sobre a questão da velocidade. Ele diz o seguinte: se você aumenta em 1% a velocidade que você está imprimindo ali no veículo, a sua chance de acidente também aumenta, só que em 4%. Quer dizer, ele quadruplica, né, as chances de um acidente comparado. Existe essa comparação, né? Tipo, eu pisei mais ali no acelerador, minha chance... Eu não saberia dizer exatamente qual é a exata proporção, até porque isso deve variar de lugar para lugar, de situação para situação, de noite para dia, enfim. Mas é uma reação clara que o risco ele aumenta na mesma proporção, ou enfim, na mesma direção com a velocidade. É óbvio que quanto mais rápido você está andando, maior o risco de uma colisão e maior, obviamente, também a gravidade dessa colisão, né? Mas eu gosto sempre de chamar a atenção que, assim, tudo é uma questão de custo-benefício. Se a gente se você andar a 0 km, ou seja, você não está andando... Você também não está se beneficiando do avanço tecnológico que é o veículo, né? Sim. Então você tem que andar numa velocidade que dê alguma fluidez ao trânsito. Então, assim, agora, se você parar para pensar a nossa capacidade cognitiva, comportamental de lidar com uma máquina que é o veículo, está dentro do limite desde que você não infrinja certas regras, como falar ao telefone, dividir a sua atenção, etc. Quer dizer, você pode lidar bem com essas situações. Quer dizer, o trânsito é uma atividade de risco, mas um risco calculado se você segue as normas. Exatamente. Quer dizer, não é só a velocidade, mas seja outras coisas que a gente também tem que, né,
Mas é claro que a velocidade é um fator. Eu só que... Pode falar. Rapidinho, só para dar uma noção dessa exponencialidade, do lado exponencial da velocidade, pegando aí a lei de Newton, energia, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, a velocidade é um fator que entra ao quadrado sempre na liberação de energia ou na capacidade da absorção de energia numa colisão. Então, você pensa que essa velocidade ela vai crescendo exponencialmente ao quadrado, tá? E a liberação de energia ou a necessidade de liberação de energia num caso de colisão, que é justamente o que causa as lesões, né? É fácil compreender qual é a diferença de 10 km, 20 km ou 30 km por hora. Porque a velocidade é um fator que está ao quadrado. Tá? Com certeza. Ainda falando sobre essa questão do celular e sobre a atenção, eu queria chamar agora para a conversa a Eliana Malísia, que é piloto de testes e idealizadora da campanha Tira o Olho do Celular. Olá, Eliana, tudo bem? Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite de participar. Nós que agradecemos sua participação aqui no Conexão. Eu queria já começar perguntando a você. Você é piloto de testes, está acostumada aí com esse universo. O que te levou a fazer essa campanha, a fazer esse alerta? Eu sou piloto de testes de motos, tem um bom tempo. E, além de testar as motos, eu escrevo muitas matérias sobre precaução, cuidados que o motociclista tem que ter em relação a tudo, ao trânsito, a lei de trânsito, o uso de equipamento, a qualidade dos equipamentos. E aí eu comecei a pensar como usar todas as redes sociais, que eu tenho muitos seguidores, para alertar em relação ao uso do celular. Como a gente anda de moto, a gente vê, como a gente fica num lugar mais alto do que os carros, a gente consegue enxergar o que os motoristas estão fazendo dentro do carro. E quando a gente começa a ver que aquele carro está um pouquinho mais devagar, ele está andando em zigue-zague, a gente tem certeza que ele está usando o celular. E eu comecei a notar que, pior ainda, que eles usam redes sociais e os aplicativos de GPS, né? Então eu falei, não, eu vou ter que aproveitar esse engajamento que eu tenho e fazer uma campanha, criar uma campanha bacana e alertar mais pessoas em relação em parar de usar o celular, né? E aí foi que eu pensei em tirar o olho do celular. Então eu estou distribuindo em São Paulo, eu estou em São Paulo, né? E comecei a campanha aqui em São Paulo e já estou começando a encaminhar esses adesivos para outros estados e Eliana, outros lugares do Brasil. Me diga uma coisa, você é motociclista, você já viu muitos conhecidos sofrerem acidente por conta desse descuido de outros motoristas no trânsito? Eu tiro por mim, porque eu uso moto todos os dias. Então, assim, eu vou dizer que eu ando, média, 10 quilômetros por dia em São Paulo. E eu levo, acho que no mínimo, umas 20 fechadas. No mínimo, 20 fechadas por conta de motoristas fazendo uso do celular. E tem mais, tem gente de moto também que está andando usando o celular, né? Os entregadores que usam o aplicativo. Então, eu vejo também motociclista. Mas, é claro, a maioria são os motoristas de carro que aproveitam o trânsito para usar redes sociais também, né? Falar então, assim, mas acho que umas 100 pessoas eu conheço que já sofreram acidente grave. Eu conheço muita gente que anda de moto, né? E Eliana, de grupos, enfim. Perfeito. E a campanha que você está coordenando, como é que você desenvolveu ela? Você fez adesivos? Como é que é? Então, são adesivos. E esses adesivos você pode colar no capacete, na moto ou no carro. Eu coloquei na bicicleta, porque assim, eu ando de carro, eu piloto moto, também ando de bicicleta. Eu estou o dia inteiro no trânsito, né? Eu sou repórter, então assim, eu estou o tempo todo na rua, né? Meu escritório é na rua, inclusive aqui eu parei agora num café para falar com vocês. Eu estou sempre fora, né, do meu escritório em casa também, não fico. Então, as pessoas adquiram gratuitamente esse adesivo e colam onde elas quiserem. Muitos motociclistas estão colando no capacete. Maravilha. Eliana, eu queria agradecer muito sua participação aqui no Conexão. E parabéns aí pela iniciativa, viu? Obrigada. Se o pessoal quiser o adesivo, quer saber como que adquirir, me acompanha nas redes sociais, Eliana Malísia. Maravilha, obrigado, viu? Obrigada, tchau. Valeu. Um outro ponto que eu queria
trazer para a conversa, porque a gente falou aqui desses cuidados, de algumas imprudências que são comuns. Agora, em relação ao cuidado com criança, porque as crianças estão naquela faixa ali também de uma quantidade excessiva aí de mortes no trânsito. Existe uma questão envolvendo a cadeirinha, né? Você acha que é preciso no Brasil é obrigatória, a criança tem que usar a cadeirinha, se for bebê conforto. Mas o que é fundamental para as famílias saberem? É só a questão da idade, para saber se ela pode avançar para um banco ou para sentar sem a cadeirinha? Ou o mais importante é realmente o peso da criança? Assim, na verdade, a coisa mais importante é a dimensão da criança, né? Assim, segundo as diretrizes para uso de cadeirinha, você tem que... A criança, até 1 ano, o ideal é que ela fique no bebê conforto. A gente está até vendo imagens que são realmente impressionantes. Então, que ela fique no bebê conforto, no banco de trás e na posição do meio. Os estudos mostram que as colisões laterais elas são mais graves. Então, se você puder botar a criança no banco, acomodar a cadeirinha no banco do meio, é a melhor situação. É dramático, né? Agora, aquela criança que já não está mais no bebê conforto, está só naquela cadeirinha mais suspensa mesmo, o que é importante as famílias perceberem? Não, eu acho que é importante perceber quando a cabeça da criança já começa a passar dali, ela já não está mais cabendo na cadeirinha. Assim, é difícil a gente... Existem normas para peso e idade, mas assim, um bom senso antes de mais nada. Se a criança já não está mais cabendo naquela cadeirinha, ela pode passar para um banco elevado, que é o que a gente chama de booster, que a criança senta ali, porque senão o cinto vai pegar no pescoço. O cinto não pode pegar no pescoço. Então a criança ela tem que sentar num assento elevado e que o cinto de 3 pontas, que é o ideal, ele tem que passar por cima da clavícula. Então, assim, se a gente desconsiderar qualquer outra norma de peso, estatura, idade, etc., bom senso, quer dizer, a criança, ela fica naquela cadeirinha voltada para frente, a partir entre 1 ano e 4 anos, ela fica sentada, virada para frente. Até 1 ano, ela fica naquela bebê conforto de costas. Existe um problema as mães querem olhar para a criança, e isso é uma coisa, quer dizer, contra-intuitivo, mas o ideal é a criança estar bem ali. Se ela tiver um neném, ele está sentado, está deitado naquele bebê conforto de costas para frente. Ele está sentado, deitado, olhando para o teto, cabeça voltada para o painel. Essa que é a posição. A mãe, às vezes, fica angustiada porque não está olhando a criança, né? Então, elas mexem no espelho, quer dizer, existe até alguns espelhos que botam ali, nos Estados Unidos tem mais esse negócio, para ela poder olhar o rosto da criança. E ficar mais tranquila. Mas a grande dica que você daria é esse cuidado com o cinto de segurança, por exemplo? O cinto de segurança, quando a criança passa para o assento elevado, o cinto de segurança não pode pegar no pescoço, tem que pegar na clavícula. Então, a estatura da criança, enquanto ela não puder... o cinto, se ela está sem um assento de elevado e o cinto está pegando no pescoço, ela tem que ficar no cinto elevado. Eu acho que essa que é a grande questão do bom senso, a gente constatar isso, né? Tá certo. A gente está chegando no final do programa. Bernardo, só para complementar o que o doutor está dizendo, a norma do Denatran sobre o uso o porte de crianças no automóvel, por exemplo, em veículos que têm só o assento dianteiro, como é o caso de algumas picapes, ele permite que a criança viaje no banco da frente só usando o cinto de segurança. A norma escrita do Denatran é essa. Dois pontos de conflito. O problema do cinto, que é exatamente o que o doutor está dizendo, às vezes a altura pode não estar pegando aqui na altura da clavícula, pegando na cervical ou na carótida, e vai criar ou uma tetraplegia, tá? Ou até mesmo matar a criança por hemorragia. Tá? E segundo, o airbag que está na frente da criança não foi projetado para absorver o impacto de uma criança com aquela estatura e com aquele peso. Ou seja, ele vai se tornar inócuo. Outra coisa rapidinha. Esse bebê conforto num veículo que você transporte a criança no banco da frente, o condutor tem que ter atenção para desabilitar o airbag. Isso é norma de segurança. Não deve transportar, mas se transportar, tem que ter muita atenção para desabilitar o airbag, porque senão o airbag, quando disparar, ele catapulta a criança, tá? Mesmo ela estando no bebê conforto. E vai ter, no mínimo, uma lesão séria, porque a criança
Nessa situação, com o bebê conforto ao contrário, ela não tem rigidez na estrutura óssea, tá? Não tem formação óssea ainda, que permita qualquer tipo de impacto com essa severidade. Tá? Uma última coisa que eu queria falar, eu sei que o tempo... nunca, em hipótese nenhuma, não tem um assento elevado, a criança, às vezes você vê a criança sentar no colo de um adulto e passar um cinto nos dois. Jamais fazer isso, que a criança, no caso de acidente, ela vai ser esmagada. Tá Ou feito. levar a criança sem cinto, Também. que é outro procedimento. Exato. Ah, não, a mãe agarra. Exatamente. Sem chance. Tá feito aí o registro, o alerta. A gente, sem dúvida, vai voltar a falar sobre esse assunto ao longo do ano, em outros momentos. Agradeço a participação Obrigado. aqui no Conexão. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, só acessar o futuraplay.org e até a próxima.